Fala pessoal, hoje eu queria trazer uma breve reflexão sobre como a gente acaba sendo trazido a nós muitas verdades diferentes sobre diferentes perspectivas, mas na verdade todas estão tentando dizer a mesma coisa. O budismo, o cristianismo, o taoísmo, o estoicismo e diversos ismos no decorrer da história trazem verdades muito semelhantes para o tempo contemporâneo que a gente vive. Buda fala em Dharma, Cristo fala em amor, Sócrates fala em autoconhecimento, Vedanta fala do Atman, o eu profundo, tanto que Einstein dizia que arte, ciência e religião são ramos da mesma árvore. E o poeta Rumi dizia que a verdade é um espelho quebrado e cada religião pegou um pedaço. Cara, se você parar pra pensar, isso é tão legal, essa citação específica, né? Porque a verdade é um espelho quebrado e cada religião pegou um pedaço desse espelho. Isso sem falar das doutrinas filosóficas, focando mais em religião. Isso é muito interessante porque o que a gente vê no espelho quando ele não está quebrado? A gente vê o nosso próprio reflexo. Isso me lembra aquela frase, acho que da Bíblia, sei lá. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te alguma coisa, a verdade vos libertará, alguma coisa assim. Que nada mais é do que isso. Quando você está olhando para o espelho, você está olhando para si mesmo, né? Quando você olha para si mesmo, e quando você principalmente conhece a si mesmo, isso é o que vai te libertar de fato. Mas ao mesmo tempo, tem aquela citação famosa do Nietzsche, né? Que vai falar: cuidado que ao observar o abismo por muito tempo, cuidado para não se tornar o abismo você mesmo, né? Isso aí tem também diversas interpretações. Eu estava fazendo uma pesquisa que eu queria falar em outro momento da Hannah Arendt, né, do livro Eichmann em Jerusalém, alguns autores falam que, acho que é Nietzsche também, que para lidar com monstros, que é um paralelo com a citação do abismo, né? Que para lidar com monstros tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro você mesmo. Então, isso tudo é a importância de você se conhecer, de ter esse autoconhecimento acima de tudo. Por isso que essa citação, quando eu me deparei com ela, que eu não conhecia, eu achei ela tão sensacional. Porque a verdade é um espelho no qual a gente consegue se ver e ele se quebrou e cada religião pegou um pedaço. E aí pode, você pode até pensar, tipo, mas então precisaria de todas as religiões para reconstruir o espelho, para a gente se, se, se ver de forma completa? Não necessariamente, porque em cada pedaço do espelho, se você quebrar um espelho, pegar um pedaço do espelho e você olhar para ele, você vai conseguir ver o seu reflexo naquele pedaço. Então, o que ele tenta dizer aqui, pelo menos na minha humilde interpretação, é que todas as religiões, elas trazem a mesma mensagem universal, embora com diferentes palavras, com diferentes formas de passar a mesma mensagem. E era essa reflexão que hoje eu queria fazer aqui, que é justamente isso. No decorrer dos séculos, dos milênios, diversas correntes filosóficas, religiosas e de pensamento, diversas correntes surgiram, desapareceram, nasceram, foram extintas, falando e defendendo diversas formas de pensamento completamente distintas, mas que no fundo era a mesma coisa. É o autoconhecimento, é o amor às criaturas, à criação, a diversas, a arte enfim. Tanto que Joseph Campbell chamou isso de metáfora da mesma experiência, estar vivo e maravilhado. A luz é uma só mudam as lâmpadas. A iluminação, que várias vezes aparece na doutrina do Zen budismo, né, que Buda defendia que se alcançava a iluminação com a meditação a longo prazo, a prática do Zazen, né, que é como é chamada a meditação. A iluminação pode ocorrer de diferentes formas, de diferentes perspectivas, sobre diferentes óticas a própria reza, né, do cristianismo, quando a pessoa senta para rezar e fica 20 minutos, meia hora, uma hora rezando, aquilo ali nada mais é dando
sob a ótica do Zen budismo, por exemplo, aquilo ali nada mais é do que a meditação, do que o zazen. Então, o que a prática que os muçulmanos vão chamar ali de, não vou me lembrar do nome agora, mas do tipo de reza dos muçulmanos, o tipo de reza dos cristãos, a meditação do budismo, você vê que a linha segue a mesma coisa de sentar em silêncio, né? Todas essas doutrinas têm essa, essa coisa que se repete, que é a questão do sentar em silêncio. Isso é uma coisa interessante de se perceber também, como na história, além das mesmas mensagens se repetirem em diversas correntes distintas, a mesma ideia do sentar em silêncio todo dia se repete nas mais distintas correntes religiosas e filosóficas. Valeu, gente. Obrigado.